E você que nos assiste aqui no Suno Notícias ainda pode correr e aproveitar as promoções da campanha de aniversário da Suno, que está completando 5 anos. Praticamente todos os nossos pacotes, Suno Internacional, Suno Premium, renda variável, ações, small caps e fundos imobiliários estão com essa promoção de você assinar 3 anos, mas pagar somente 2. É um ano inteirinho de relatório de graça, de plantão de tira dúvidas de graça, fora os cursos e os e-books que são associados a cada uma dessas assinaturas. Mas também temos a promoção da Suno Black, em que você assina por 12 meses e ganha 14. Se você quiser mais detalhes sobre isso, não perde tempo. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, rapidamente vamos lembrar do dólar a 5,60, 5,70. Foi mais ou menos nesse patamar em que a moeda americana terminou cotada em 2021. Mas as primeiras semanas de 2022 têm empurrado lá para baixo a cotação da moeda americana, que agora está abaixo dos R$ 5,20. A maior parte dos analistas e economistas explica, inclusive, que o dólar poderia estar no nível mais baixo não fossem os prêmios de risco que se acumulam sobre a economia brasileira desde o ano passado, especialmente ligados aos riscos fiscais. Mas a razão para a moeda americana ter ficado tão mais barata nesse ano diz respeito a outros fatores. Fatores, inclusive, que a gente não tem exatamente controle. É o momento do investidor entender um pouquinho melhor sobre como está funcionando a precificação lá nos Estados Unidos da possível elevação dos juros que deve acontecer a partir do mês de março. Quando a pandemia da Covid-19 começou, lá no finzinho de 2019, mas mais marcadamente em 2020, o Banco Central americano, Federal Reserve, decidiu derrubar as taxas de juros, assim como praticamente todos os bancos centrais do planeta fizeram, o Banco Central brasileiro não fez diferente. Mas lá houve um outro componente, também o quantitative easing, um processo pelo qual o Banco Central dos Estados Unidos começou a recomprar parte dos seus ativos. Conforme fomos chegando mais ou menos onde estamos agora, e a inflação lá nos Estados Unidos foi batendo os maiores níveis dos últimos 40 anos, o Banco Central americano começou a reduzir esse programa de recompra de ativos, que deve ser zerado também agora em março. E em março, diante de uma inflação ao consumidor de 7,5%, a maior desde 1982, lá na maior economia do mundo, os Estados Unidos devem, enfim, começar a subir a sua taxa de juros. Naquele momento de muita liquidez no mercado e com as pessoas também com muita grana no bolso, porque também o governo americano fez vários aportes importantes na vida dos cidadãos americanos, as empresas de tecnologia foram as mais beneficiadas. Subiram e o Nasdaq, que é a bolsa que tem mais exposição a essas empresas de tecnologia, bateu sucessivos recordes. Agora, conforme vai se aproximando a data do Federal Reserve num tom mais hawkish do que ele tinha adotado nos últimos tempos, os investidores já têm antecipado seus movimentos e fazendo rotação das suas carteiras. Muita gente que tinha comprado empresas de tecnologia durante o auge da pandemia agora está vendendo e procurando outras empresas de economias mais tradicionais. Ao mesmo tempo, esses investidores que estão buscando novos investimentos procuram países em que tem juros mais altos e empresas baratas. O Brasil se beneficia por ter as duas coisas. Juros primeiro. O Brasil foi o país que mais subiu juros no ano passado. Então, enquanto os investidores hoje têm uma taxa de juros lá nos Estados Unidos entre 0 e 0,25%, que deve subir para algo entre 0,25% e 0,50%, ou no máximo até 0,75% a partir da reunião de março, aqui no Brasil a nossa taxa básica de juros já está em 10,75%, com a maior parte do mercado apostando que ela vai passar dos 12% nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. Então, para os investidores, acaba compensando desfazer posição lá fora e comprar títulos do Tesouro aqui no Brasil, que estão sendo bem mais remunerados do que papéis de outros países. Isso por si só já deveria ser um motivo para atrair um pouco do capital aqui no Brasil. Mas a nossa bolsa também está bastante descontada. No ano passado, a bolsa brasileira foi uma das piores do mundo, inclusive uma das piores do mundo em dólar, porque a gente teve desvalorização cambial, fruto de movimentos globais e também de problemas fiscais que nós enfrentamos aqui, quem não se lembra da PEC dos precatórios, e também nós tivemos uma bolsa sofrendo também pelos mesmos motivos macroeconômicos, né? Durante 4 meses, o Ibovespa acumulou perdas e empresas que são boas pagadoras de dividendos e que apresentaram bons resultados nos últimos trimestres estão extremamente baratas, especialmente para quem, como os investidores estrangeiros, tem dólar no bolso. Então, quando eles passam a lupa deles sobre os investimentos globalmente falando, eles encontram o Brasil com taxas muito mais altas do que os outros países e empresas brasileiras com resultados robustos, mas
com preços bastante baixos. E aí a galera saiu comprando. Esse fluxo de dólar aqui para o Brasil acabou fazendo com que a moeda americana perdesse valor. Isso ajuda a entender um pouco dessa derrocada do dólar, partindo dos 5,70 algumas semanas atrás, para esse nível abaixo dos R$ 5,20 agora. Mas a questão é, será que dá para dizer que a moeda americana vai continuar nesse nível nos próximos meses? Olha, é bem difícil de responder isso. Como os próprios economistas costumam dizer, fazer projeção de câmbio é algo que só é feito para humilhar a economista. Mas 2022 é um ano que oferece desafios bastante particulares para a economia brasileira. Primeiro, por ser um ano de eleições. Eleições geralmente adicionam volatilidade no mercado e fazem com que os investidores fujam do risco do mercado brasileiro, o que acaba fazendo com que a moeda americana suba. Além disso, a gente também está enfrentando de novo algumas preocupações fiscais. Claro, o governo está preocupado com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e o mercado perdeu um pouco da confiança de que o governo de fato está comprometido com a responsabilidade fiscal. Nós temos visto várias medidas encabeçadas pelo governo e pelo Congresso, que também tem todo o interesse do mundo de gastar, para fazer com que o governo tenha mais dinheiro para gastar em 2022. Ano eleitoral é um ano em que tradicionalmente os governos gastam mais, é ano de reeleição. Isso pode sim acabar fazendo preço no dólar, isso pode sim acabar pegando de novo na inflação. No ano passado, o IPCA terminou em 10,06%. Né? O grande vilão foram os combustíveis, que de fato subiram de preço, mas também foram influenciados pela desvalorização cambial. Esses dois componentes jogaram lá para cima a inflação. Nesse ano, o cenário deve ser um pouco menos grave. A maior parte dos economistas acredita que a inflação vai terminar 2022 mais ou menos na metade do que foi em 2021, mas nada disso é certo. Há muitas dúvidas sobre esse cenário e pelo menos até que as eleições já estejam correndo de maneira bastante célere e a gente já esteja se aproximando delas, fique esperto, acontecem aos 2 turnos em outubro, a gente ainda não vai ter as respostas necessárias para isso. Outro fator importante é entender quanto que os Estados Unidos vão elevar os seus juros. As discussões têm sido bastante acaloradas, o mercado vai tentando precificar, mas há muitas incertezas. E nesta semana mesmo, o Fed já sinalizou que vai tomar suas decisões de política monetária reunião a reunião, ou seja, não se comprometeu com a magnitude dos ajustes nas próximas reuniões. Vai ter muita incerteza e muita volatilidade nos próximos meses, então definitivamente não dá para bater o martelo e dizer que o dólar vai continuar abaixo do jeito que está, ou nem mesmo que ele não vai parar de cair. Isso é uma coisa que a gente só vai conseguir saber de fato no futuro.